Fala aí galera, tranquilidade? Sou matemático Luciano. Neste vídeo serão feitas as considerações iniciais sobre conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros será representado pela letra Z, que vem do alemão Zahl, que significa número ou numeral. Então vejamos quem são os números inteiros. Então, olha a representação. Z, que é o conjunto dos números inteiros, é igual. Olha os elementos entre chaves. Inicia-se com reticências. Essas reticências aqui indicam que o conjunto dos números inteiros é um conjunto ilimitado pela esquerda. Aí alguns elementos. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2, mais 3 e reticências. Essas reticências aqui à direita indicam que o conjunto dos números inteiros é um conjunto ilimitado pela direita. Então, o conjunto dos números inteiros ele é simultaneamente ilimitado tanto pela esquerda, tanto pela direita. Consequentemente, o conjunto Z, que é o conjunto dos números inteiros, é um conjunto infinito. Vejamos agora aqui os números inteiros à direita do zero. Os números inteiros à direita do zero são chamados números inteiros positivos. Então, os números inteiros positivos são caracterizados ou por serem precedidos pelo sinal de mais ou simplesmente aparecerem sem sinal. Então, são exemplos de números inteiros positivos. Mais 1 ou 1 são equivalentes, assim como mais 2 ou 2, assim como mais 3 ou 3 e assim sucessivamente. À esquerda do zero, os números inteiros são chamados números inteiros negativos. Os números inteiros negativos, obrigatoriamente, são precedidos pelo sinal de menos. Então, são exemplos de números inteiros negativos. Menos 1, menos 2, menos 3 e assim sucessivamente. Não existe número inteiro negativo sem ser precedido pelo sinal de menos. O número zero, que vocês já conhecem como número neutro, por ser o elemento neutro da adição, aqui, nesse conceito, será chamado de número nulo. Nulo porque ele não admite sinal, ele não vai admitir nem o sinal de mais, nem o sinal de menos. Então, zero é chamado número nulo. Zero não é positivo, zero não é negativo. Então, é errado afirmar que mais zero, precedido pelo sinal de mais, é um número inteiro positivo. Assim também, como é errado afirmar que menos zero, precedido pelo sinal de menos, é um número inteiro negativo. Então, zero não é um número inteiro nem positivo, nem negativo. Agora, reparando aqui, olha, os conjuntos já estudados na aula anterior sobre o conjunto dos números naturais e o seu subconjunto, que é o N asterisco, repare que o conjunto dos números naturais, que é representado pelos elementos 0 e os números positivos, no caso aqui. Nesse caso aqui são os números inteiros positivos. Então, olha, os números 0 e os inteiros positivos constituem o conjunto dos números naturais. Agora, repara que o conjunto dos números naturais está dentro do conjunto dos números inteiros. Daí conclui-se que o conjunto dos números naturais N é um subconjunto do conjunto dos números inteiros. Vejamos agora aqui alguns subconjuntos do conjunto dos números inteiros, ou seja, subconjuntos de Z. Olha primeiro, Z asterisco. Ao colocar o asterisco
sobre qualquer conjunto indica a exclusão do valor zero desse conjunto. Então, olha, Z asterisco igual, abre chaves. Olha os elementos, começa com reticências, depois menos 3, menos 2, menos 1, mais 1, mais 2, mais 3 e reticências. Repara que o zero não entrou. Z asterisco é igual, ou seja, é equivalente ao conjunto Z menos o elemento zero. Então significa que é o conjunto dos números inteiros, esse menos significa exclusão de elementos, e nesse caso aqui, o elemento que está sendo excluído é o número zero. Segundo subconjunto, Z+. Olha aqui os elementos, entre chaves. 0, mais 1, mais 2, mais 3 e reticências. O conjunto Z+, é chamado de conjunto dos números inteiros não negativos. Então, os elementos que comporão o conjunto Z+, não podem ser negativos. E os valores que não são negativos serão ou zero ou os números inteiros positivos. O conjunto Z+, é igual ao próprio conjunto N, que é o conjunto dos números naturais. Z- igual, olha os elementos entre chaves, inicia-se com reticências, menos 3, menos 2, menos 1, 0. O conjunto Z- é chamado de conjunto dos números inteiros não positivos. Então, os elementos do conjunto Z- não podem ser positivos. Então, os elementos que não são positivos serão os números inteiros negativos e o zero. Próximo subconjunto, Z mais asterisco. Olha os elementos aqui igual entre chaves, mais 1, mais 2, mais 3 e reticências. O conjunto Z mais asterisco é chamado de conjunto dos números inteiros estritamente positivos. Então, os elementos que comporão o conjunto Z mais asterisco serão apenas os números inteiros positivos. O conjunto Z mais asterisco é igual, equivalente a esses três conjuntos aqui. Z mais com a exclusão do zero, o próprio conjunto dos números naturais asterisco ou o conjunto dos números naturais menos o elemento zero. Conjunto Z menos asterisco. Olha os elementos aqui entre chaves, inicia-se pelas reticências, menos 3, menos 2, menos 1. O conjunto Z menos asterisco é chamado de conjunto dos números inteiros estritamente negativos. Então, os elementos que comporão aqui o conjunto Z menos asterisco serão apenas os números inteiros negativos. Z menos asterisco é equivalente ao conjunto Z menos com a exclusão do elemento zero. Então, muito obrigado aí pela oportunidade. Fui!